Vamos agora então entrevistar a candidata ao Senado Federal pelo estado do Ceará, Érica Amorim, do PSD. Ela que está na chapa do candidato ao governo do estado, Roberto Cláudio, e já está aqui nos estúdios do Ceará News nesse momento para conversar com toda a equipe do Ceará News para Fortaleza e para o estado do Ceará. Primeiro receber o bom dia da candidata Érica Amorim, nesse momento conversando com os ouvintes de todo o estado do Ceará. Bom dia, candidata, seja bem-vinda. Bom dia, Luciano, bom dia a todos os ouvintes do nosso Ceará. É um prazer grande estar aqui com vocês, agradecer a oportunidade, de falar ao povo cearense sobre essa nossa caminhada, esse grande desafio. Candidata, a senhora na Assembleia é presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Família. E nesse sentido, como é que a fé tem lhe acompanhado, não só como deputada estadual, mas também nessa disputa a uma vaga ao Senado Federal? Olha, Luciano, a fé eu acredito que é o combustível principal para qualquer coisa que a gente faça na vida, Eu fui criada já no lar cristão, sou presbiteriana e neta de um presbítero, um agricultor lá da região do Vale do Salgado, ali da região, próxima à região do Cariri, mas tem nas minhas raízes, essa criação dentro de princípios e valores que devem nos reger no sentido de estarmos cidadãos nesse mundo, E como pautar aí as nossas decisões, a nossa conduta pela ética, pela justiça social. Então, eu acredito que essa base é muito importante na formação da gente como ser humano. Então, eu sou muito grata a Deus por ter tido essa educação, esse acolhimento e ter aprendido muito também na caminhada, e aprendo, porque a gente sempre está em aprendizado, A senhora está disputando uma vaga ao Senado Federal, que é atualmente vaga ocupada pelo senador Tasso Gereissati, que apoia o seu nome agora, e o nome de Roberto Cláudio ao governo do estado. É uma responsabilidade maior, candidata? O que é que significa esse apoio do senador Tasso Gereissati, considerado um dos grandes nomes da política nacional, que chegou inclusive a ser cotado, indicado como candidato à vice-presidência? Qual é essa responsabilidade? Olha, Luciana, realmente é uma responsabilidade gigante, Qualquer representante público, representante da nossa população tem que ter esse sentimento de que carrega consigo uma grande responsabilidade e buscar substituir, suceder o grande homem público, senador Tasso Gereissati, grande governador, homem que de fato tem servido ao nosso estado há tantos anos, é um sentimento realmente de responsabilidade muito maior, mas muito me honra tê-lo, acompanhando, acreditando no nosso nome, acreditando na chapa Roberto Cláudio. Sabemos que ele é um homem sério e que tem um olhar muito cuidadoso e responsável também com o nosso estado. Então, é um sentimento de honra, e como você disse, de grande responsabilidade mesmo. Se você ligou o rádio agora ou está acompanhando o nosso canal do YouTube, estamos entrevistando a candidata do PSD ao Senado Federal na chapa de Roberto Cláudio, Érica Amorim, finalizando a nossa sequência de entrevistas dos candidatos ao Senado Federal. A disputa, candidata, aqui no Ceará passa pela senhora, outra mulher, Camila Cardoso, e Camilo Santana, ou seja, são duas mulheres e um homem. O que é que representa essa presença feminina nessa disputa? Ainda é pouca essa participação da mulher na política, candidata? Luciano, uma das coisas que me trouxe para a política foi também essa pauta, a pauta da baixa representatividade da mulher na política. A gente fez essa defesa em toda a nossa caminhada pré-campanha para deputada estadual. Eu tive a alegria, a honra e grande responsabilidade de ter sido a mulher mais votada nas eleições de 2018. Aqui no nosso estado, como deputada estadual. E na Assembleia, eu fiz essa fala por muitas vezes. Nós, mulheres, nós fazemos política no nosso dia a dia. Nós estamos envolvidas diretamente com os principais temas,
né, da nossa sociedade que desrespeitam a política, porque a política é o caminho realmente de se mudar as coisas, de se melhorar a vida das pessoas. Esse deve ser o caminho, é através da política que essas coisas podem acontecer. E a mulher está ligada diretamente às questões educacionais, às questões de saúde da família, da casa, de toda a comunidade. A mulher é quem se propõe, muitas vezes, a integrar ou a iniciar um projeto para ajudar alguém, para fazer uma diferença na comunidade, para estabelecer uma mudança. Então, a mulher, ela carrega essa característica muito forte, e eu entendo que a mulher, hoje nós estando com mais de 53%, né, em percentuais do nosso eleitorado, nós estamos ainda com baixa representação nos poderes. Então, a mulher, se ela contribui em todas as esferas da nossa sociedade, por que na política ela ainda está subrepresentada? Por que na política ela ainda decide e atua pouco? Por que ela contribui menos? É porque ela não quer? É porque esse espaço não lhe é dado? É porque as pessoas querem deixar a mulher sempre como coadjuvante? Ou a mulher pode, sim, chegar e contribuir com propositura de leis, trazendo esse olhar sensível e comprometido, porque eu entendo que uma das nossas características muito grandes é compromisso. A mulher, quando ela chega para fazer e ela dá o seu melhor. Ela realmente vai... Nós temos na Assembleia Legislativa 46 deputados, né, eleitos no nosso estado. Nós temos 41 homens e apenas 5 mulheres. A senhora, inclusive, foi a única mulher a ocupar um assento na mesa diretora da Assembleia, não é isso? E eu lembro muito bem que enfrentou embates por conta disso também na frente da mesa diretora. Também. A gente acaba tendo que lidar com essa questão que hoje, né, tá muito sendo falada, da violência de gênero, da violência política, mas eu cheguei, os 2 primeiros anos eu estive presidente da Comissão da Infância e Adolescência. Eu tenho a honra de ter presidido ali essa comissão e de ter trazido para a comissão uma movimentação, pautado temas importantes, trazido especialistas para debater, audiências públicas, feito proposituras, e a gente pode dizer que desses dois primeiros anos de trabalho, a gente movimentou a Comissão da Infância, dito pelos próprios servidores da comissão, né, com um balanço superior aos as últimas 2 legislaturas da casa. Então, isso demonstra que a gente realmente é comprometido, que a gente tem vontade e, quando tem oportunidade, vai para fazer. E depois tive a oportunidade, através do meu partido, de compor, né, a mesa diretora como a única mulher titular. É um espaço que é predominantemente masculino, mas que precisa, sim, de cada vez mais a atuação das mulheres e também a gente trazer o nosso tom. A gente que faz parte, que tem esse olhar e que participa em todas as esferas da sociedade. Nós precisamos participar nos espaços de poder e decisão também. Candidato, nós temos agora uma pergunta que vem da redação do portal CN7. Matheus Vasconcelos, jornalista, faz a pergunta agora aqui nessa entrevista aos candidatos ao Senado Federal. Vamos à pergunta. Bom dia, Matheus. Bom dia, candidata. A senhora conhece a realidade da luta contra o câncer porque a senhora já passou por isso na família. E ainda faltam muitos hospitais especializados aqui no estado. A senhora tem conversado com o candidato Roberto Cláudio sobre esse assunto? Caso eleita senadora, o que fazer para mudar essa realidade? Candidata. Olha, nós tivemos nessa caminhada de vida, né, a descoberta do câncer do meu filho em 2018 e isso não é fácil para ninguém, mas é preciso a gente dizer que, por ser uma mulher de fé também, em primeiro lugar a gente sempre coloca Deus na nossa vida, né, e na nossa trajetória. E eu Senhor, esse menino, quando ele nasceu, eu já o entreguei a ti. Então, me fortalece e abre as portas, nos possibilita fazer o tratamento e ter a vitória com a cura dele. Graças a Deus, nós obtivemos essa vitória. Mas é fato, nós temos uma estrutura ainda que não atende a nossa população com a rapidez que a população precisa. Quem luta, por exemplo, contra o câncer é realmente uma batalha diária. Cada dia conta. E cada dia é um dia que faz diferença com relação à vida ou à morte. Então, do diagnóstico preciso até o início do tratamento, existem casos que se agravam e que, infelizmente, impossibilitam a cura. A gente precisa avançar. E uma das propostas do Roberto Cláudio, nosso próximo governador, se Deus quiser, uma das propostas é estabelecer nas
pelo menos 5, né, hospitais de câncer para prevenção e tratamento no nosso estado, para dar oportunidade das pessoas do interior de também terem mais próximo e ter com mais rapidez a prevenção e o tratamento. Eu posso dizer, no ano eu tive o meu filho acometido com um linfoma não Hodgkin, que é extremamente agressivo. No ano seguinte, eu tive uma cunhada que teve também uma situação de linfoma e que fez o tratamento e, graças a Deus, ela teve a cura. E no ano seguinte, uma prima que mora lá em Juazeiro do Norte também, para fazer o exame, que é o exame padrão ouro, o PET scan, ela teve que vir para Fortaleza, se deslocar do Cariri, que é uma região extremamente desenvolvida, que tem hospital também na área de oncologia, mas ela precisou se deslocar várias vezes para fazer os exames aqui na capital. Então, essa realidade precisa mudar. A gente precisa atuar. E uma das nossas intenções de estar senadora do nosso Ceará é levar essa pauta também para a discussão no Congresso Nacional. A gente precisa atualizar a tabela do SUS. Não é possível a gente continuar recebendo os recursos tão baixos, tão defasados que a gente recebe. Não é possível que essa pauta não seja e não vire de fato prioridade, porque está matando as pessoas, infelizmente está impossibilitando as pessoas de terem vida, de terem um tratamento, um diagnóstico, os não raros, as pessoas que hoje lidam com TEA, com o transtorno do espectro autista, que é uma causa que tem cada vez mais ganhado notoriedade, mas especialmente as mães, as famílias de baixa renda que lidam com essa realidade, têm uma extrema dificuldade de ter um diagnóstico. E não tendo diagnóstico também não podem caminhar para um tratamento. Então, muita coisa precisa ser dita e muitas pautas a gente quer levar e debater lá. Estamos entrevistando a candidata ao Senado Federal pelo Ceará, Érica Amorim, do PSD. Candidata, a senhora apresentou na Assembleia uma lei aprovada e sancionada que garante direito nas unidades de saúde à mulher vítima de violência. É impressionante como esse tema ainda precisa a cada dia ser mais discutido. Caso seja eleita senadora, o que é que a senhora pode apresentar de proposta baseada nessa sua experiência na Assembleia Legislativa, candidata? Olha, Luciano, essa pauta é uma pauta que é muito sensível e muito cara para a gente. A gente vive a dor da violência ao longo de muito tempo, porém, durante muito tempo, nós fomos silenciadas. É por isso também que é importante as mulheres terem acesso aos espaços de poder, para trazer à pauta temas que nos afetam diretamente, que desrespeitam a nossa vida, o nosso corpo, a nossos filhos, a nossa família, a saúde, a educação e a tudo que nos preocupa e faz parte da nossa vida. Mas com relação a esse tema, a gente levou essa proposta, que inclusive foi aprovada aqui e posteriormente virou tema e foi pautada no Congresso Nacional também, que é da prioridade do atendimento às mulheres vítimas de violência. A gente entende que os espaços de atendimento da mulher, da rede de saúde, na rede de proteção, eles devem ser mais qualificados. Então, a gente precisa ter estratégias também para acolher essa mulher, mas também para direcioná-la no sentido de saber dos seus direitos, de ter conhecimento sobre a lei, né, de medidas protetivas, a Lei Maria da Penha e todas as suas repercussões. Muitas mulheres não pedem a medida protetiva. Existem estudos, por exemplo, Ministério Público de São Paulo e de outros estados, que já mostram que mais de 90% das mulheres vítimas de feminicídio, elas não pediram medida protetiva. Ou seja, essas mulheres, ou por falta de conhecimento, ou por medo, elas não confiaram no sistema da rede de proteção. E elas acabaram pagando com a própria vida. Então, a gente precisa avançar nesse sistema de proteção, nessa rede, e estabelecer critérios para que ela tenha encaminhamentos para assistência social, para um psicólogo, mas também eu defendo que a gente amplie os espaços de escuta, né, e de acolhimento dessas mulheres. Mas, para além disso, que a gente desenvolva também programas que se tornem uma política de fato. A gente dá a oportunidade da mulher de ser capacitada, de ter a condição, de ter o seu filho com um espaço de creche, de escola, tempo integral garantido, porque assim ela pode se qualificar para o mercado de trabalho. E essa mulher, tendo autonomia financeira, ela tem condição, sim, de quebrar o ciclo de violência, porque a maioria das mulheres que se submetem à violência, muita gente, infelizmente, ainda diz, tá lá porque gosta, apanha porque quer, ela podia deixar, largar, mas não é. Muitas delas dependem financeiramente, né, daquele companheiro e acabam se submetendo
vivendo aquela violência porque elas não encontram saída. E eu lancei na Assembleia também um projeto que tem por nome o programa Tem Saída, que é justamente para que essas mulheres, sendo identificadas na rede de saúde, na rede de assistência social, elas possam ser encaminhadas para programas, né, de capacitação e serem acompanhadas para requalificar a sua vida, para ter dignidade de vida e também para ter a condição de, junto da sua família, estabelecer ali um novo momento, serem donas mesmo do seu caminho. Candidata, vamos voltar à redação do portal CN7. Natan Mota faz pergunta aqui no Ceará News. Bom dia, Natan. Bom dia, candidata. Nós estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, um tema que ainda é um tabu. A senhora é presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental na Assembleia Legislativa. O Ceará só tem um hospital especializado nessa área da saúde mental. O que fazer para descentralizar esse atendimento em outras regiões do estado? Candidata. Olha, o Roberto Cláudio, enquanto nosso candidato a governador, que eu entendo que é o mais preparado para governar o nosso estado, ele traz uma proposta de a gente ampliar esse espaço de atendimento, né, nos estados, em todo o nosso estado, nas macro-regiões, levando mais profissionais, né, da rede psicossocial para esses equipamentos. A gente entende que isso é extremamente necessário. Enquanto presidente da Comissão da Infância e Adolescência na Assembleia, nós lançamos um programa, Jornada pela Infância e Adolescência. Nós recebíamos muita demanda dos professores, principalmente, mas também dos pais, dos líderes religiosos, dizendo que não sabiam como lidar com as questões de automutilação que estava acontecendo com os nossos adolescentes e jovens. Questões de automutilações que estavam crescentes e de ideação suicida. E aí a gente iniciou essa campanha levando capacitação para os profissionais da educação, com psicólogos, com psiquiatras, com profissionais da área, mas também levando a cartilhas, né? E aí a gente fez um trabalho com a cartilha Alegria de Viver, que ela trazia a possibilidade do adolescente, do jovem, identificar as principais emoções e o caso de adoecimento, porque depressão é uma doença, a gente precisa ter sensibilidade com essa pauta, e aí ele poder também entender que ele precisa de ajuda. E a gente está sensível para compreender isso e ofertar essa ajuda, não julgar, mas de fato estabelecer ali um caminho de escuta qualificada e de encaminhamento para a rede. Porém, o que é que acontece? A gente recebia, o jovem entendeu que ele precisa de ajuda, ele precisa de um profissional, mas cadê a rede? Então, ele não tinha ali o amparo. A gente tem poucos CAPs, a gente tem poucos profissionais. E uma das defesas que eu quero fazer no Congresso Nacional é que, para além de nós termos universalizado, ou seja, o acesso para todas as crianças e todos os jovens à escola tempo integral, a gente precisa de profissionais também psicossociais nas escolas. Eu defendo e essa vai ser uma luta que eu quero levar lá para o Congresso. Candidata, nós temos 2 minutos para a senhora responder para o ouvinte do Ceará News em todo o estado, porque o ouvinte deve votar em Érica Amorim. Érica Amorim é uma mulher que é mãe, né, de 3 filhos, é uma mulher que tem na sua base a essência de que nós estamos aqui por uma missão, que nós precisamos servir. Se a gente não puder ajudar as outras pessoas, a gente tem que repensar o nosso caminho. E foi isso que me trouxe para a política, foi o desejo real, né, de estar mais próximo de realidades que nos afetam, que nos incomodam, que nos indignam, mas, para além disso, buscar fazer alguma coisa, ser ponte de mudança, ser ponte de transformação social. E eu acredito que a política ainda deve ser esse caminho, é esse caminho. Então eu quero estar candidata, eu quero estar senadora do Ceará para servir ao povo cearense, para trazer a voz da mulher que é comprometida, que é guerreira, que sabe que pode sim contribuir com as pautas de política pública, com maiores investimentos para a saúde, educação, em priorizar as questões que mais afetam as nossas realidades e trazendo seriedade para esse debate, trazendo essas pautas. A gente tem que estar hoje na política e evitar ali, no momento que você assume,
as brigas, a gente tem que caminhar para a construção de resposta para a nossa sociedade, para diminuir a fome, a miséria, o desemprego, para atender as pessoas que mais precisam. E eu quero levar essa pauta, essa voz da mulher com compromisso, com seriedade, com honestidade que a mulher carrega também com seu nome. E eu peço a oportunidade de representar o povo cearense, né, enquanto senadora. Hoje estou deputada, mas quero ser a senadora do Ceará, quero ter a oportunidade de mostrar o valor e a força da mulher também atuando na política. Obrigado, candidata. Boa sorte na caminhada. Muito obrigada. Eu deixo o meu número 555 e nos conheçam mais nas redes sociais. Conversamos com Érica Amorim, candidata do PSD ao Senado Federal na chapa de Roberto Cláudio. Finalizamos então essa sequência de entrevistas.